No programa Hora Extra dessa semana, você vai saber como usar as redes sociais para conseguir um emprego. Partes e advogados participam de mutirão da conciliação durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista no TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, o advogado e jornalista Tiago Giacomo fala sobre o uso do celular no ambiente de trabalho. Então, nós temos um encontro marcado. Aguardamos você! No programa Hora Extra de hoje, você vai saber como usar as redes sociais para conseguir um emprego. Partes e advogados participaram do mutirão da conciliação durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista no TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, o advogado e jornalista Tiago Giacomo fala sobre o uso em excesso do celular no trabalho. E aí, a empresa pode proibir o trabalhador de utilizar o celular durante o expediente? Essa resposta você vai saber em instantes no programa Hora Extra que está começando agora. A tendência de recrutar candidatos usando as redes sociais é forte nos Estados Unidos e o Brasil também segue o mesmo caminho. Cada vez mais pessoas atualizam seus perfis em redes sociais para conseguir emprego. Confira a reportagem de Gustavo Toledo. Fazer novas amizades, publicar fotos, vídeos, para quem está atrás de uma vaga de trabalho ou quer crescer na carreira, usar as redes sociais podem representar bem mais que um simples passatempo. É uma estratégia para entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. Foi o que aconteceu com Anderson. Estava à procura de estágio quando viu uma oportunidade de trabalho em um grupo no Facebook. Eu participava de um grupo que chamava Relações Públicas Goiás. E o supervisor, Guilherme Gondim, ele publicou uma peça gráfica que tinha a vaga, a oportunidade. Então eu entrei em contato com ele, pedi o e-mail dele e enviei essa vaga. E como o e-mail retornou, eu tive o contato imediato com ele para conseguir retornar esse e-mail. O que aconteceu? A ferramenta me proporcionou uma segunda chance. Talvez se ele tivesse disponibilizado uma vaga em um cartaz, eu não conseguiria, com um certo imediatismo, com um tempo determinado, conseguir essa vaga. O desempenho do Relações Públicas da empresa de transporte coletivo foi tão bom que ele foi contratado e já está perto de completar 2 anos de casa. Hoje, Anderson produz material para comunicação interna, peças gráficas para eventos, faz edição de vídeos institucionais e sonha em crescer profissionalmente. Tudo isso com a ajuda da internet. Assim como Anderson, muitos trabalhadores dessa empresa foram contratados por meio das redes sociais, principalmente pelo LinkedIn e pelo Facebook, segundo essa coordenadora de recrutamento e seleção. Porque antes a gente pensava e iniciava o processo de recrutamento com o currículo até ter o outro contato. Hoje a gente já pensa na rede social, fica um contato online, mais rápido, bem mais informal e nada que dispense os outros passos do processo de recrutamento e seleção, que é o contato inicial, a vinda do candidato aqui e todo o restante do processo. Mas ficou bem mais rápido. Os departamentos de recursos humanos estão cada vez mais conectados à web, à procura de profissionais diferenciados. E para quem quer ser escolhido, é indispensável saber usar sites como Facebook e Twitter para criar uma rede de contatos. O Facebook é uma rede social que vai te ajudar, é uma rede social que está diretamente ligada à rotina daquela pessoa, seja ela um profissional ou não. Hoje todo mundo abastece o seu Facebook com informações da sua rotina diária. Muitas empresas hoje estão recrutando, levando em conta e em consideração as informações que aquele profissional coloca no seu dia a dia, na sua rede social. O Facebook é uma delas. Então, diversas outras existem, mas o Facebook é uma das mais utilizadas. As pessoas têm o hábito de diariamente estar fornecendo informações a respeito dela mesmo e, por que não, utilizar dessa rede social para fornecer informações profissionais. Entre tantas opções de redes sociais, muita gente não sabe, mas o LinkedIn é uma das mais procuradas pelas empresas na hora de contratar novos talentos. Essa rede foi criada especialmente para relacionamentos profissionais. Aqui você pode cadastrar e manter um currículo online. Por isso, saber usar essa plataforma digital pode ser um caminho para fazer contatos e conseguir um bom emprego.
Em maio deste ano, o LinkedIn já somava 25 milhões de perfis cadastrados só no Brasil e está crescendo cada vez mais. O LinkedIn é uma rede social profissional. É uma rede social onde está direcionada para você que é profissional, colocar ali o seu currículo, quem é você, por onde você passou, aonde você está trabalhando hoje, inclusive o que você gostaria de estar fazendo, né? Eu vou ser bem sincero, hoje grande parte dos recrutadores e selecionadores de vagas, eles vão primeiramente no LinkedIn daquele profissional. E eles perguntam, você tem LinkedIn? Se o profissional falar, eu não tenho, muitos deles já perdem a vaga e a oportunidade de estar sendo recrutado através dessa rede social. Não há dúvidas de que as redes sociais ajudam muito na hora de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Por outro lado, também é bom ficar atento com as postagens publicadas nos perfis. É que as empresas estão de olho em cada detalhe. Mas muito cuidado com as suas redes sociais particulares, digamos assim. Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp é uma forma das pessoas estarem, né, trabalhando a sua imagem. A foto que você coloca no seu WhatsApp, de repente, você vai passar um WhatsApp para um selecionador, para um recrutador, e aquela foto que você escolheu para o seu perfil naquele momento, não é a mais adequada. Então, até isso o profissional tem que ter cuidado. Na hora que ele for passar a sua imagem como profissional, ele tem que estar atento, principalmente, a essa imagem profissional, a questão de como ele está sendo visto. Partes e advogados participaram do mutirão da conciliação durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista no TRT de Goiás. E o esforço valeu a pena. A 6ª Semana de Execução Trabalhista movimentou o TRT de Goiás. Foi um ótimo caminho para trabalhadores como Ivan Divino, que abriu processo em 2014 para receber direitos do período em que era funcionário de uma empresa de alarmes. Com o auxílio do advogado, conseguiu negociar com o representante do ex-patrão e entrou em acordo para receber parcelado em 7 vezes o valor de cerca de R$50 mil a que tinha direito. A vantagem é que agiliza o final do processo, né? Uma execução trabalhista hoje, ela está sendo um pouco morosa, porque os reclamados não estão mais deixando disponibilidade nas contas bancárias para penhora online. E partir penhora para bens é demorado, é complicado, depende de avaliação, praça. Então um acordo, ele agiliza uma execução, às vezes até em mais de um ano. 234 audiências já haviam sido agendadas antes mesmo do início da semana de execução. Mas o número de casos que apareceram espontaneamente para a conciliação foi surpreendente, mesmo com um desafio que fez grande diferença nesse ano, a crise econômica. A crise endureceu o coração e, por conseguinte, fechou a mão, dificultou. E a dificuldade é real devido à crise econômica, então o empregador estava um pouco reticente, foi mais difícil. Foi uma campanha muito difícil para nós essa semana da execução, né? Foi muito difícil, trabalhosa, mas o resultado, sim, está sendo positivo, porque toda vez que a gente coopera para a rápida solução do conflito, que a conciliação ajuda na rápida solução, nós acreditamos que valeu a pena e o esforço. A confirmação de que a crise econômica realmente tem dificultado as conciliações veio de quem tem experiência em defender empresas que precisam negociar com ex-funcionários. O empregador, muitas vezes, numa situação como essa, talvez a oportunidade até dele querer que prolongue o prazo, o dia de pagar. Então, muitas vezes, isso até dificulta um pouco os acordos, porque a empresa poderia deixar para pagar mais adiante, poderia recorrer até o Tribunal Superior. Mas, por outro lado, também se pode parcelar e pagar em várias parcelas, isso facilita, embora exista a crise, não tenha dúvida. Mas parcelando acaba se resolvendo. E assim como explicou o juiz Israel Adourian, a semana de execução teve números positivos, apesar da dificuldade. Conforme balanço parcial da Secretaria-Geral Judiciária, o tribunal movimentou mais de 14,6 milhões em acordos trabalhistas, penhoras, leilões, quitação de execuções e arrecadação do IRRF e INSS. Dos 601 processos incluídos em pauta, foram realizados um total de 306 acordos trabalhistas.
As varas que mais arrecadaram foram a primeira vara de Rio Verde, com 1,6 milhão, a primeira vara de Anápolis, com 1,3 milhão, e a segunda vara de Anápolis, com 1,1 milhão. No bloco de entrevistas, o advogado e jornalista Tiago Giacomo fala sobre o uso em excesso do celular no trabalho. E aí, a empresa pode proibir o trabalhador de utilizar o celular durante o expediente? Essa resposta você confere após o intervalo. Voltamos em instantes. Eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa. Você usa o telefone celular no trabalho? O uso pode atrapalhar sua produtividade? A facilidade de ter na palma das mãos o acesso a toda a sua lista de amigos, as redes sociais e a uma enorme quantidade de aplicativos provoca conflito nas relações entre funcionários e empregadores. O uso em excesso do telefone celular no ambiente de trabalho pode, além de prejudicar as atividades, ocasionar punições e até a demissão do empregado. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o advogado e jornalista Tiago Giacomo. Tiago, seja bem-vindo à Hora Extra. Muito obrigado pelo convite. Para que o uso do celular no período de trabalho cause o desligamento e a perda de direitos do trabalhador, é necessário que a prática de uso do celular seja recorrente? Depende. Depende muito de como são as regras internas da empresa. Nós temos empresas hoje que não regulamentam essa questão internamente, deixam o bom senso do empregado prevalecer, e nós temos empresas que já possuem regras, às vezes flexíveis, algumas um pouco mais rígidas, sobre essa questão do uso do celular no ambiente de trabalho ou durante a jornada de trabalho. Então, o primeiro ponto é depende. Se nós estivermos numa situação em que a empresa não regulamente claramente essa questão da autorização do celular durante a jornada, qual seria a penalização para o empregado que realmente fica muito tempo utilizando o aparelho em vez de trabalhar? Seriam advertências, suspensões, ou seja, penalizações gradativas em que a empresa mostra para esse empregado que essa dedicação ao celular durante a jornada está comprometendo o trabalho dele por causa da produtividade, dos horários que ele tem que se dedicar ao trabalho, e isso leva a um prejuízo para a empresa, que deixa de ganhar, deixa de lucrar. Então ela vai chamando a atenção desse empregado por diversas vezes, penalizando com essas penas, e uma vez que depois de todo esse processo o empregado ele não respeita esse pedido da empresa de não utilizar o celular ou de diminuir o uso do celular e focar mais no trabalho, então nós poderíamos pensar em uma dispensa por justa causa pela falta grave chamada desídia, que seria na prática essa coleção de faltas leves que o empregador tenta alertar o empregado a não cometer. Já quando estivermos numa situação em que a empresa possui regras claras, treinou o empregado sobre a proibição ou sobre a limitação do uso, tem um documento por escrito que ele tem ciência dessas regras, que ele não pode utilizar ou que ele pode utilizar em determinados momentos, e mesmo assim ele descumpre algo que é claro, que já foi treinado para isso, que sabe da proibição, aí nós temos uma outra possibilidade de dispensa, também por justa causa, que é um ato de indisciplina ou de insubordinação, dependendo de como é emanada essa regra para não utilizar o celular. Bom, a proibição ou não do uso do celular tem uma razão de ser, né? O uso do celular em determinadas situações pode causar risco também ao empregado, é isso? Temos riscos para os dois lados, para empregados e para empregadores. Para o empregador, os prejuízos são maiores e podem doer no bolso. Quais são esses prejuízos? Nós tivemos aqui em Goiás um caso que ficou famoso no Brasil inteiro, que foi o infeliz episódio do Cristiano Araújo, que envolveu justamente isso, o mau uso do celular no ambiente de trabalho, com prejuízo para todo mundo, né? Então, 2 empregados de uma funerária, eles filmaram o corpo do Cristiano aberto e essas imagens viralizaram no mundo inteiro.
Quais as consequências negativas? Foram para todo mundo, para a empresa. A família do Cristiano Araújo, ela processou a empresa por causa desse vazamento de conteúdo íntimo. O processo, até onde eu sei, não foi julgado, mas a chance da empresa ser condenada por isso é grande. Os empregados foram dispensados por justa causa, por esse ato ilícito, e possivelmente ficaram manchados no mercado por essa conduta que não se coaduna com o comportamento esperado de um profissional que atua nesse segmento. Também temos o risco para o empregador, que é o quê? A perda de produtividade do empregado, que deveria estar produzindo, atendendo os interesses de quem o paga, no caso do empregador, gera também uma diminuição do seu lucro. Então esse também é um outro prejuízo que o empregador corre. Além de risco de acidente de trabalho em determinadas situações. Sim. Por exemplo, na construção civil. Existe uma convenção coletiva no Distrito Federal sobre regulamentando as regras de trabalho na construção civil, no Distrito Federal. E lá tem uma regra expressa que proíbe o trabalhador da construção civil de utilizar o seu telefone celular durante a jornada de trabalho. Por que tem essa proibição? Porque essa distração do celular durante a jornada de trabalho, nesse segmento específico da construção civil, que você está lidando com materiais pesados, alturas elevadas, então isso pode gerar um risco à vida do trabalhador. Certo, mas eu acho que a resistência de alguns empregados de se afastar do celular durante o expediente é muito grande, mas esse é um assunto que nós vamos abordar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Hoje conversando com o advogado e jornalista Tiago Giacomo sobre o uso de celular durante o trabalho. Não saia daí. A gorjeta é considerada parte integrante do salário para os demais efeitos legais? Sim. Embora não esteja em cláusula do contrato de trabalho, pois consiste em valor imprevisível e variável, será considerada como parte integrante do salário para praticamente todos os efeitos legais, inclusive para a Previdência Social. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o advogado e jornalista Tiago Giacomo para falar sobre a legalidade do uso do celular durante o expediente de trabalho. Tiago, nós já falamos um pouco sobre os problemas que podem surgir caso o empregado insista, né, em usar o celular, mesmo o empregador dizendo para ele não usar. Mas existe uma resistência, as pessoas entendem que é um meio de comunicação. É o que nós vamos ver agora numa matéria que foi feita justamente para contextualizar o tema de hoje. Vamos assistir? Sim. Se você é um tipo de pessoa que não desgruda do celular no ambiente de trabalho, precisa saber que seu emprego corre risco. A Justiça do Trabalho já entende que as empresas podem demitir o empregado que faz uso indiscriminado do aparelho e de aplicativos como o WhatsApp. A dispensa, inclusive, pode ser por justa causa, modalidade que retira do empregado vários direitos trabalhistas, incluindo a multa do fundo de garantia. Para o judiciário, os patrões têm respaldo legal para restringir ou até mesmo proibir o uso de aparelhos, principalmente se o local de trabalho apresentar riscos de acidente, como na construção civil e no setor industrial. Por outro lado, já há decisão a favor do trabalhador, já que a proibição do uso de celular durante o expediente pode ferir o direito fundamental de liberdade de expressão. Nas ruas, o assunto divide opiniões. É uma ferramenta. Estamos aí no século XXI, pode ser muito bem utilizado para o bem. Tem que tirar essa visão negativa do celular no trabalho, nas escolas. Hoje está tudo conectado, podemos usar sim o celular. Realmente eu acho que atrapalha sim no exercício da função. Eu acho que pode prejudicar o desempenho do trabalho. Principalmente, assim, eu acho que deve ter... Se precisa de uma informação urgente, de uma emergência, liga no telefone do escritório ou do trabalho, né? De forma que WhatsApp, Facebook atrapalha sim. Mas em todas as situações, tem gente que pensa que o que deve prevalecer mesmo, diante da falta de legislação a respeito do tema, é o bom senso, tanto de um lado quanto de outro. Eu acho que nesse meio tem que ter o meio termo, né? Usar o bom senso ainda nas partes, né? Para que o processo da empresa não atrapalha também.
e a questão do empregado também. Tudo usar o bom senso, ter o melhor termo. Olha, eu vejo da seguinte forma, tudo tem o ponto da proporcionalidade, né? Porque, veja bem, o funcionário também ele tem a vida privada dele, que ele tem que ter essa privacidade dele do uso do celular. Também, em contrapartida, tem que ter um contratempo. Questão de tempo, de horário de trabalho também, para não afetar a relação de trabalho dele com o empregador. Bom, parece que pela reportagem fala muito do equilíbrio, né? Mas em qualquer situação a empresa pode proibir o uso de celular no ambiente de trabalho? A empresa tem toda a liberdade de ter essa regra proibindo o uso do celular no seu ambiente, se ela entender que isso é viável para ela, por exemplo, que não vai causar essa desmotivação dos empregados, que não vai causar prejuízo no seu segmento, porque também é importante nós lembrarmos que nós temos casos e casos, profissões e profissões. Então, se nós pensarmos, vamos pensar duas profissões, um jornalista e um porteiro. Será que para essas duas atividades o celular deve ser encarado como uma ferramenta de trabalho? Eu, como sou jornalista, eu entendo que para o jornalista é indispensável o celular como uma ferramenta de trabalho. Não vejo dessa forma em relação a um porteiro. Não vejo necessidade de um porteiro utilizar um celular durante a sua jornada de trabalho. Então, o primeiro ponto é cada segmento definir se para aquele segmento, o celular realmente é uma ferramenta indispensável e, sendo indispensável, o ideal é que seja transformada numa ferramenta de trabalho, porque o celular ele é algo inviolável. O empregador jamais pode, por exemplo, tomar o celular de um empregado e acessar para quem que ele ligou, com quem que ele está trocando mensagem, o que ele está escrevendo, o que ele está postando, o que ele está fotografando, o que ele está filmando. O empregador não tem esse direito quando se trata do celular privado do empregado. Prevalece nesse caso aí o direito à intimidade e à privacidade do trabalhador. Mas o empregador pode muito bem proibir o empregado de utilizar o seu celular privado durante a jornada de trabalho, oferece a ele, por exemplo, um armário para guardar esse aparelho com cadeado e, ao mesmo tempo, oferecer para esse empregado durante a jornada de trabalho o celular corporativo ou o telefone fixo corporativo, como foi informado na reportagem, o e-mail corporativo, um Skype corporativo, ou seja, existem inúmeras formas de se preservar essa liberdade, esse direito de comunicação do empregado. Ele não está restrito ao celular e o empregador tem formas e formas de resolver essa questão de uma forma que atenda tanto os interesses dos empregados quanto da empresa. Para finalizar, uma mensagem do empregador para o empregado passada por WhatsApp, fora do expediente desse empregado. Pode-se considerar que ele está em expediente ainda? O empregado pode exigir horas extras porque o empregador está importunando ou está demandando esse empregado fora do expediente de trabalho? O simples fato de você usar o celular fora da jornada de trabalho não caracteriza nem sobreaviso e nem horas extras. Isso pode ser provado através de conversas ou através de trocas de e-mails que comprovem os horários que houve um efetivo labor. Então, o empregado terá que provar que, com frequência, ele fazia um trabalho depois da jornada no local físico da empresa. Só passa um recado lembrando do serviço que vai ser realizado no dia seguinte, isso não teria problema? Ultrapassa, isso daí não acredito que não. Tá certo. Eu conversei com o advogado e jornalista Tiago Giacomo sobre o uso do celular no ambiente de trabalho. Tiago, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, agradeço o convite e estou à disposição. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e também agora na Rádio TRT Goiás. Até a próxima semana.